Olá, pessoal do segundo ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam aí saudáveis, né? Que esteja tudo aí sob controle, né? A gente sabe que é um momento assim que dá um certo tédio, né, pessoal? Ficar em casa, estudando, às vezes não sabe se organizar muito bem para estudar, né? Mas enfim, procurem deixar um horário no dia para isso, né? Para vocês revisarem o que foi assistido nas videoaulas. Estabeleçam um tempinho aí por dia, né? Umas 2, 3 horas por dia para vocês conseguirem dar conta do recado, tá bom? A nossa aula de hoje, a nossa aula gravada de hoje, ela vai falar sobre teorias do indivíduo, né? Por que isso, pessoal? Porque nós falamos de ética, né? Nós falamos um pouquinho do Kant, que é até um pouco posterior a esse primeiro filósofo que nós vamos falar hoje, mas com um texto, né, e com uma visão surpreendente e atemporal, né? O que acontece? Quando nós falamos de ética, nós precisamos passar um pouquinho também pelas teorias do indivíduo, né? O que são essas teorias do indivíduo? Elas são teorias que procuram explicar filosoficamente quem é o indivíduo e como é que ele age em sociedade, como é que ele age junto aos outros, tá? E nós vamos analisar um pouquinho três filósofos, tá? Mas de maneira bastante especial, dois deles, o John Locke e o Jeremy Bentham, ambos ingleses, tá? Então, o primeiro, o John Locke, né? Gravem bem a pronúncia aí do nome dele, o John Locke. Aqui eu coloquei a datinha do nascimento e da morte dele, né? Ele foi um filósofo inglês contratualista. O que significa isso? Significa que na sua teoria política, né, na sua teoria de filosofia política, o John Locke empregava a ideia do contrato, né? É preciso que haja um contrato entre os cidadãos para que a sociedade funcione, né? Locke também foi um grande defensor do empirismo inglês. O que significa isso? O empirismo inglês, ou o empirismo, né, se quisermos abarcar aí de uma maneira mais geral, é a corrente da filosofia que diz que nós não nascemos portadores de ideias, mas nós construímos tudo o que nós somos, as nossas ideias, as nossas vivências, a partir do momento que começamos a viver, né? A partir do momento que nascemos. Não chegamos a esse mundo portadores de quaisquer ideias. Para o Locke e para outros filósofos empiristas, é como se nós fôssemos uma folha em branco. E à medida que fôssemos vivendo, a nossa folha ia sendo preenchida, né? Olha só, essa corrente filosófica defendia a ideia de que todos nós nascemos como se fôssemos uma grande página em branco, que eu falei para vocês, né? E que todo o nosso conhecimento seria adquirido a partir de experiências vivenciadas, tá? Então, como nós nascemos assim, como uma página em branco, né? Esse seria o estado de natureza do homem, segundo Locke. Vamos nos construindo à medida que vamos vivendo, né? Se temos vivências, experiências não muito positivas, tenderíamos a reproduzir isso, e se temos experiências positivas, racionais, também tenderíamos a reproduzir isso, né? Então, olha só, esse é o estado de natureza, né? O estado de extrema liberdade. É como se nós
nós estamos aí dando, né, os primeiros passos enquanto humanos, ó. De acordo com o pensamento de Locke, os indivíduos em seu estado de natureza são livres, vivem sempre em igualdade, uma vez que a natureza lhes proporciona as mesmas vantagens. E assim, não são dependentes das vontades e desejos de outros homens. Dessa maneira, como a vida é instituída apenas por leis e vontades próprias, a razão norteia todas as ações e pensamentos, fazendo com que os indivíduos vivam em paz, né? Então o Locke acreditava que nós, por sermos seres racionais, tenderíamos a construir as nossas experiências, ou deveríamos, né, construir as nossas experiências a partir da nossa racionalidade, né? Então, nesse quadrinho aqui, nós temos esse resumo da natureza humana para o Locke. Os homens são bons, livres, independentes, iguais, pacíficos e seguros, né? Então, eles tendem a ser bons, né? Não significa que necessariamente eles serão, como eu falei para vocês. Depende da experiência. Mas como o Locke liga tudo isso, né? A razão norteadora, a razão, né, como norteadora das ações e pensamentos, então o homem tenderia a fazer o que é bom, né? Então, o estado de natureza é muito mais um estado de paz e harmonia do que qualquer outra coisa, né? E a propriedade privada, né? Na verdade, a convivência social, ela começa a se complicar quando os homens tomam consciência dessa propriedade privada, né? Para os filósofos contratualistas, ela é um fator aí, um divisor de águas, né? A propriedade privada precisa ser regulamentada em sociedade para que os indivíduos consigam viver plenamente, né? Para o Locke, por que isso? Porque a propriedade privada já existia no estado de natureza, né? E, portanto, ela não pode ser violada pelo Estado. Por que que ela já existia no estado de natureza? Porque é pelo trabalho sobre a terra que o homem estabelece os limites e garante a sua propriedade. Então, mesmo que o homem ainda não estivesse vivendo no estado civil, né, regulado por uma sociedade, a partir do momento que ele trabalha um pedaço de terra, segundo Locke, aquilo já é propriedade dele. Ele deu uma função, ou ele deu um valor útil para aquilo, né? Ou ele transformou aquele pedaço de terra que não estava sendo utilizado, né? Com o surgimento da moeda, a propriedade pode ser adquirida pela compra, né? Aí sim, todas as regulações financeiras e tudo mais, né? Então, para o Locke, uma sociedade bem organizada é uma sociedade que regulamenta legalmente, né? Ou seja, através das leis, o direito à propriedade. Né? É tudo racionalmente instituído. Né? Eu tenho direito sobre aquilo que eu transformo, aquilo que eu cuido, aquilo que eu não tomei de ninguém, né? Aquilo que eu construí através do meu trabalho, mas não peguei de ninguém, isso é muito importante, né? E em termos de lei também, quando eu pego de alguém, eu estou roubando, né? Então, quando o homem sai de seu estado de natureza e cria uma sociedade? Quando que o homem sai do estado de natureza e cria uma sociedade? Quando um homem reprime o outro, impondo as suas vontades e os seus desejos. Inicia-se uma espécie de guerra, né? Então, quando os homens se deixam levar pela ambição, pela ganância e começam a querer tomar o que é do outro, né? Conforme a quantidade de pessoas no mundo vai aumentando, você tem um estado de guerra. Se você não fizer
as leis, né, esses homens não vão conseguir viver juntos, né? Então, a fim de recobrar a paz, que, como vimos anteriormente, é uma característica do indivíduo em seu estado de natureza, é necessário utilizar-se do poder político e criar o quê? Criar um contrato social, cujo objetivo é fazer com que os indivíduos vivam em uma sociedade governada por leis e possam preservar sua liberdade, né? Desculpem aí que a minha coordenação motora está sofrida hoje, né? Mas então, o contrato social, ele estabelece o quê? Ele estabelece as leis que vão garantir a propriedade e garantir a preservação da liberdade dos indivíduos, né? O pensamento de Locke é também considerado o pensamento liberal, né? A noção de propriedade é que norteia a organização da sociedade, tá? Então, o contrato social pretende preservar o estado de liberdade natural, preservar o direito natural à liberdade e preservar a propriedade essencialmente. O modo do pacto estabelecido no contrato social. Pacto de consentimento, né? Como é que ele funciona? Os membros da sociedade preservam os seus direitos inalienáveis à vida, liberdade e aos bens, protegendo-os sob o amparo da lei, não permitindo arbitrariedade ao governante, né? Então, a lei é criada, o contrato é aceito pelos cidadãos a fim de proteger a sua vida, a sua liberdade e os seus bens. Os direitos naturais humanos são uma parte daquilo que se chama atualmente de direitos humanos, né? O Locke acreditava que nós temos direitos naturais, tá? Nós não nascemos portadores de ideias, mas nós nascemos portadores de direitos, né? O que seria esse direito natural? A propriedade, a conservação da vida e a liberdade, né? Então, o direito natural permite a propriedade, que promove a conservação da vida e que tem como finalidade a liberdade, tá? O direito natural representa a ideia de que nascemos com direitos que são inerentes aos seres humanos, tá? Ó, eu de novo aqui errando. Tá bom? Isso é o direito natural, que segundo Locke são liberdade, igualdade e garantia da vida, tá? A igualdade aqui a gente pode substituir também pela propriedade, tá bom? Isso, né, segundo ele, esse direito à propriedade, a transformação da terra e tudo mais, garantiria, né, uma espécie de igualdade aos homens. Todos teriam as mesmas condições, né? Então, quando não tem sociedade ainda, se você quer ter uma propriedade, é só você pegar um pedaço de terra que não é de ninguém e transformar, né? Então, isso garantiria uma igualdade aos homens. O direito positivo representa o conjunto das leis criadas, tá? Pelo homem para poder viver em sociedade, né? Então, as leis para viver em sociedade correspondem ao direito positivo, tá bom? A gente volta numa segunda parte, pessoal. Obrigada.